Boa noite, angolanos de Cabinda ao Cunene e de Benguela ao Luau. Fez na quinta-feira passada um mês do incidente que matou um jovem e feriu gravemente o jovem Antônio Gonçalo. Por coincidência, foi também no dia do seu aniversário. Voltando no tempo, neste dia, Antônio e mais de uma centena de jovens foram fazer a inscrição para o recrutamento das Forças Armadas. Quando chegaram, não foram atendidos, o que resultou num tumulto. Apareceu um carro patrulha e, segundo testemunhas, um agente efetuou um disparo no ar e depois começou a disparar contra eles. Um destes tiros atingiu o tórax de Antônio. Ele foi socorrido, mas foi direito para os cuidados intensivos. Precisava de muito sangue. Passou por uma intervenção cirúrgica para retirarem a bala. A família não tinha condições. Valeu a solidariedade de muita gente. Muita gente apoiou este jovem. Quando se diz que ainda não é a tua hora de morrer, deve haver alguma verdade nisso. O Antônio estava muito mal. Estava perto da morte. Corria risco de vida evidente. Os médicos não tinham muita esperança, mas conseguiram salvar o Antônio. Angola, Antônio sobreviveu. Esteve 21 dias internado e já estava a recuperar em casa. Vamos ver a reportagem de uma história de superação de quem ressurgiu dos mortos. Agora. Ao lado da mãe, Antônio Gonçalo Baião se recupera daquele que foi o maior trauma da sua vida. Se existir mais aquela cena aí de cadastramento, já não vou lá. Não corro mais o risco. O que eu quero estudar. No dia 9 de março, o jovem de apenas 19 anos foi atingido por um tiro. Antônio procurava por um emprego no Distrito de Recrutamento e Mobilização das Forças Armadas Angolanas. Ele conta-nos como tudo aconteceu. Ao chegar na estrada nem tive a oportunidade de perguntar mais, porque praticamente os polícias também já chegaram comigo. Logo os polícias chegaram, começaram a fazer tiros. Chegaram 3 polícias. Uma patrulha com 3 polícias, 2 estavam com pistolas de bala de borracha e um que estava com arma de fogo. Fizeram um tiro, abriram a faixa que volta, que está no lado contrário do R20. Fizeram um tiro, abriram a faixa, os carros começaram a passar. Tomaram o seu caminho e passaram para o nosso lado. Também começaram a fazer tiro. Então, logo quando eles fazem tiro, abrem a estrada. Depois os manifestantes começam a tirar pedra também para eles. Eles continuaram a fazer tiro e fizeram já tiro direito. Mas eu também não notei que levei um tiro. Eu só sei que eu estava parado, mas depois já não era eu mesmo. Neste vídeo captado por um telemóvel, vemos o jovem desorientado após perceber que havia sido atingido. Momentos depois, o jovem foi encaminhado para o Hospital do Prenda, onde ficou internado em estado crítico durante 21 dias. Ainda debilitado, Antônio confirma que o disparo que o atingiu partiu da arma de um agente da polícia. Deram mesmo diretamente, porque não foi só eu que foi atingido, deram diretamente. E aquela história que está a ver aí que não sabem ser quem que deu tiro, isso é mentira. Quem deu tiro são os polícias, porque aí nenhum civil estava armado com arma de fogo ou com arma, pelo menos de bala de borracha. Eles só estavam a tirar pedra. Isso é real, atiraram sem pedra, mas usar uma arma, ninguém estava a usar. O jovem e a mãe agradecem o apoio do hospital e dos cidadãos que se compadeceram com a sua história. Lá no hospital, já agora até parabenizar a equipe de lá do hospital, especialmente o Dr. Aldo Alberto.
fez um excelente trabalho. E lá no hospital me trataram bem. Eu me sinto bem, graças a Deus. Graças ao doutor Adalberto e toda a equipa de serviço lá do Hospital do Prenda, não tenho como agradecer a eles, a todos aqueles que me apoiaram desde o primeiro dia, direito ou indiretamente. Eu louvo e dou graças a eles, porque não foi fácil onde meu filho se encontrava durante muitos dias numa posição só sem falar, sem mexer a boca. E graças também à equipa do Fala Angola que esteve lá no momento. Entretanto, Dona Maria reclama porque, passado mais de um mês, não houve qualquer investigação do ocorrido. E eu quero que esse polícia também se faça presente. Eu sou uma mãe solteira, não tenho como deixar os meus filhos lá, eu vivo no quilômetro 30, não sei o que eles agora comem com essa Covid-19. Então preciso ajuda mesmo e preciso justiça, que o ministro do interior, o ministro da polícia daqui da província de Luanda, a nível nacional, façam alguma coisa com essa polícia. Mesmo depois de tudo o que passou, Antônio não perdeu a esperança e espera ainda conseguir um emprego e dar continuidade aos seus estudos. Só quero estudar. Eu quero estudar, se aparecer um emprego também. É isso que eu quero. Gonçalo ainda sonha ter o emprego. Mas a minha pergunta é, cadê o inquérito? O inquérito que a polícia prometeu que haveria de acontecer, haveria de ser feito. Tão logo despoletou-se essa questão. Tão logo nos apercebemos que houve tiroteios na DRM, que atingiu o Antônio Gonçalo, que matou um jovem. Onde anda o inquérito? Os jovens precisam de trabalho. Sim. Era lá onde eles tentavam encontrar o trabalho. Mas se quem vai procurar trabalho deve levar tiro, eu não sei em que país é que estamos. A taxa de desemprego é tão grande que nós vemos as pessoas, os jovens sobretudo, a tentarem fazer de tudo para sustentarem as suas famílias. Sisto Benedito coloca a sua imagem da residência da casa do Antônio Gonçalo. Só para terem uma ideia que o jovem vive em condições precárias. Ele e a sua família vivem em condições precárias. Reparem para isso. Lá está aí a mãe e ele. Vê o colchão em que Antônio Gonçalo dorme. Reparem para isso. Ele está aí nesta cama agora com um sonho quase frustrado. Mas a intenção dele, a intenção do Antônio era um dia deixar de passar as noites neste colchão. Era um dia oferecer uma residência melhor para a sua família, para a sua mãe. Era ter uma residência com as paredes melhor pintadas, melhor rebocadas. Era este o sonho de Antônio Gonçalo. Ele ainda não perdeu o sonho. Mas ele disse, e ouvimos, na DRM ele já não volta. Ele está traumatizado. Ele não sabe em que momento, sempre que ele passar na zona da DRM, ele fica com trauma. Ele fica com trauma. Nós, em particular, também queremos agradecer a pronta intervenção do Hospital do Prenda. O Dr. Cassinda, Tomás Cassinda, o nosso muito obrigado. Nós sabemos o quanto tem feito para esta sociedade angolana. O quanto o seu hospital tem estado a dar ao Dr. Adalberto que trabalhou, que tratou este jovem. Grato de coração. Grato porque vocês são de facto heróis. São mais de 170 angolanos que foram recentemente à República da Namíbia a tratamento. Alguns deles passaram por intervenções cirúrgicas. Eles querem regressar ao país e estar juntos das suas famílias. Com o encerramento das fronteiras, tornou-se impossível
O outro grande problema é que começam a escassear os meios financeiros que levaram e correm o risco de ficar na rua. Vamos ver os vídeos que mandaram na nossa conta do WhatsApp deste grupo de angolanos. São cerca de 70 angolanos que estão na Namíbia, em particular em Windhoek, e a sofrerem com dificuldades e que pode a qualquer momento piorar a situação. Vamos ver o vídeo e daqui a pouco já falamos. Mais cerca de 150 pessoas apresentaram a contraproposta de que querem um avião que é para Luanda, porque a maior parte deles são originários de Luanda, querem um avião que é para até Luanda e em Luanda estão dispostos a sujeitarem-se às condições impostas de quarentena. Mas a embaixadora alega que não, que as pessoas têm que viajar por custas próprias até ao Cunene durante o final de semana e depois as pessoas pagarem o transporte, pagarem a acomodação e depois sujeitarem-se à quarentena, portanto, institucional. E então há aqui uma situação menos boa, portanto, apelamos a quem de direito. São apenas 150, 170 pessoas, portanto, um avião 777 da TAG era o suficiente para evacuar todos os angolanos que aqui estão. Grande parte deles, na maioria, vieram, portanto, por questões de saúde, certo? Muitos deles já não têm dinheiro para custear suas despesas, alimentação, acomodação e outras despesas. E a senhora embaixadora alega de que a embaixada não recebeu verba para custear. Todavia, a grande parte das pessoas aqui pagaram o bilhete de passagem de ida e volta. Assim sendo, portanto, elas têm o direito de regresso, certo? Portanto, um avião 777 resolveria a questão dos angolanos aqui em Windhoek. Muitas delas não podem viajar de carro. Muito bem, Sisto. Até o Cunene. Ficou aqui a informação deste telespectador que com certeza está em Windhoek e também faz parte do leque deste grupo de angolanos que quer regressar. Agora, com o estado de emergência, a questão está mais difícil. Está em direto por Skype o Sr. Júlio Cantal, que também foi à Namíbia a tratamento, com certeza. Sr. Júlio, boa noite. Sei que também já é boa noite portanto, em Windhoek. Nós queremos saber como é que estão a viver aí estes momentos de estado de emergência em Angola e com certeza na Namíbia também. Qual é a dificuldade que vocês têm em regressar a Angola? Boa noite, meu caro compatriota Pedro Castro. Portanto, os momentos aqui são angustiantes porque muitos dos angolanos aqui vieram, portanto, em tratamento no período que vai de janeiro a março. Grande parte deles foram operados, alguns são diabéticos e outros são hipertensos. Portanto, eles vieram para uma semana, duas, gastaram todos as suas reservas financeiras, portanto, para o tratamento, para a cirurgia e para a compra de medicamentos. E com o estado de emergência, portanto, atingiram o limite. Não têm como pagar a sua hospedagem. Grande parte deles está na iminência de dormir na rua. Portanto, reunimos com a embaixada no dia 10. A embaixada disponibilizou 2 autocarros para levar as pessoas até o Cunene, mas essas pessoas ficariam condicionadas a pagar as despesas do transporte, a despesa da logística e depois ficarem de quarentena no Cunene. Portanto, só que as pessoas que foram operadas e alguns diabéticos e hipertensos não têm condição física nem de saúde para suportar uma viagem rodoviária de cerca de 10 horas. Partindo ainda do princípio que este é um portador de bilhetes de passagem tratado, portanto, de ida e volta,
E o regresso, em princípio, devia estar protegido por essa condição. Senhor Júlio, diga, sei que vocês têm Sim. o bilhete de passagem de ida e volta da TAG e que cerca de 30 angolanos já regressaram, foram para o Lubango, outros ficaram no Cunene. Os que não têm condições físicas para saírem daí de Vinduque até Cunene de carro, estes devem vir de avião. O que é que a Embaixada diz neste momento? Vocês devem sair daí quando? Têm de ficar aí até terminar o estado de emergência ou já encontraram uma solução? Portanto, nós éramos 200. As pessoas que foram para o Cunene, em princípio, são as pessoas que têm residência no Cunene e no Lubango. Aqueles que, portanto, são provenientes de Luanda, não é? E que são, portanto, crianças e pessoas de meia idade e os operados, estes não foram para o Cunene e totalizam 175 pessoas. Pois, 175 pessoas. Ora, assim sendo, conversamos com a embaixadora e eles dizem que temos que permanecer aqui até que termine o período ou o estado de emergência. E nós vimos que há a possibilidade de haver ainda uma extensão. Ora, se as pessoas nesta altura já têm dificuldades financeiras para se manterem aqui, mais 5, 10, 15, 20 dias, vamos ter aqui mortos. De certeza absoluta. Terminar, Sr. Júlio, já mesmo para terminar, vocês estão a ser apoiados financeiramente ou em termos de hospedagem pela Embaixada? Tem apoio da Embaixada para estarem hospedados? Não há apoio algum. A embaixadora, a senhora Imperial, disse-nos que não houve apoio de Luanda. Portanto, nós não temos apoio nem financeiro, nem de acomodação e muito menos garantias de regresso. Okay. Muito obrigado, Sr. Júlio. Muito obrigado. Ficou a informação, com certeza o nosso executivo está a acompanhar o Fala Angola e deverá dar o tratamento que se deve a este caso. Muito obrigado, Sr. Júlio Cantal. Ficou aqui a informação e deixa aqui lembrar que o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, disse no Parlamento, digamos que na semana passada, na sexta-feira, que todos os angolanos que estão no exterior têm apoio do Executivo. Não é isso que o Júlio Cantal disse. Na Namíbia, senhor Ministro de Estado, na Namíbia não têm apoio da Embaixada, segundo o senhor Júlio Cantal. Não têm apoio da Embaixada para se acomodarem, não têm apoio da Embaixada para nada. Eles têm de aguentar até terminar o estado de emergência, eles têm de ficar lá e não há apoio nenhum, senhor Ministro do Estado. É o senhor Júlio Cantal, que também está na Namíbia, que falou conosco agora sobre tudo isso que está a acontecer em Vinduque. São 230 já estão no Lubango ou no Cunene, 130 ou 25 e 175 continuam lá retidos em Vinduque. Na semana passada, recebemos o casal Helga e José Duarte. Eles são pais de 3 crianças. Procuraram-nos porque há quase uma semana foram surpreendidos por 12 agentes da polícia que levaram a segunda filha deles, de apenas 11 anos de idade, alegando que receberam denúncias de que a menina era maltratada pelos próprios pais. Os pais descobriram que a denúncia foi feita por alguns familiares e para eles não tem fundamento algum. Este casal está indignado porque os agentes não apresentaram nenhum documento legal. Apareceram à noite, eram 20 horas, e pelo facto da menina ter sido
transportada num carro patrulha com 12 pessoas, sem dizer sequer para onde levariam a menina. Nós já sabemos onde está a menina. A avó e um dos tios vieram responder às acusações de Dona Helga e do marido e trouxeram aqui a menina. A história é mais complicada do que se imagina. A pequena confirma os maus tratos e, segundo a avó, ela foi buscar a neta porque a neta enviou-lhe um vídeo a contar o que sofria. A pequena não quer voltar para casa. Diz que a mãe a espanca desde os 6 anos de idade. E quanto aos 12 agentes da polícia, a avó afirmou que pediu a ajuda deles porque sabia que a filha não permitiria que ela levasse a menina e foi a caminho da casa da sua filha, daí não existir nenhum documento legal. Vamos saber mais sobre esta história na voz da acusada do rapto. Acompanhe agora a reportagem de Adilson Calazans. A denúncia foi feita na última quinta-feira. Dona Helga Duarte veio às nossas instalações acompanhada do marido. O casal alegou que a filha de 11 anos de idade tinha sido levada por supostos agentes da Polícia Nacional a mando da avó e dos tios. Eu não contei, mas era uma quantidade, para uns 12 agentes da polícia. Vinham armados de AK-47, coletes à prova de bala. Eles disseram que tinham recebido uma denúncia anônima, não foi? Uma denúncia de violência doméstica. E levaram uma criancinha de 11 anos. Porque a nossa missão é investigar e trazer a realidade dos factos, não ficamos por aí. Hoje, nas primeiras horas do dia, recebemos a pequena Maria, que veio acompanhada da avó e do tio para contar o que eles chamam a verdadeira versão dos factos. A minha irmã teve a atitude de vir à TV Zimbo inventar essa história, que é totalmente falsa. A verdade é que ela maltrata não só a menina, como os outros 3 filhos também. Eles têm 4 filhos. E os 4 filhos sofrem maus tratos. Ela chegou a dizer durante a entrevista que ela viveu durante um período na casa da mãe com o próprio marido e que neste período em que viveram na casa da mãe foram também maltratados, eles próprios. Não é mentira isso. Ela usava muita violência doméstica na minha casa. Como eu até digo, o tempo que eu a conheci como filha, esses 5 meses que ela viveu na minha casa, eu ouvi uma parte dela que eu não conhecia, que obrigou-me a ir à polícia para tirá-la da minha casa porque ela ameaçava-me a mim também de morte. Não foi possível entrevistarmos a pequena pelo facto de ainda estar assustada com o sucedido. Mas em off, Maria contou que a mãe bate nela desde quando tinha apenas 6 anos de idade. Por isso, a pequena não quer voltar para a casa dos pais. Na segunda-feira passada, há uma semana atrás, eu, tio, comecei a receber mensagens de pedido de socorro da menina. A dizer que a mãe espancava, batia todos os dias. Inclusive, a menina diz que tinha acabado de partir um espelho e a mãe tinha ligado para casa a dizer que estava a caminho de casa para lhe bater e segundo a menina, mais tarde, umas horas mais tarde, ligou a confirmar que tio, bateram-me mesmo, venham só me buscar, eu estou a sofrer todos os dias, apanho surra, põe-me a dormir ao relento, durmo no chão, estou cheio de dores no corpo, venham só à minha busca. E no final do dia de segunda-feira fomos buscar a menina. Graças a Deus está muito bem a miúda agora, já come, já dorme, que a miúda não tinha vida, ela própria dizia, avó, só quero ser feliz, só quero viver a minha infância, por favor. A chorar agora não, está bem, graças a Deus, já come, já dorme, está muito bem. Quando da denúncia feita pelo casal, estes afirmaram que a pequena tinha sido levada por supostos polícias sem observarem as medidas de prevenção contra a Covid-19. Contrariando esta versão, a avó da pequena conta que apenas pediu apoio das autoridades
para evitar uma possível agressão da própria filha. No caso, a mãe da pequena. Eu fui com a miúda no carro da minha filha Tânia. A polícia não... Não, a polícia não. Eu apenas fui pedir polícia para que eu queria companhia de autoridade, porque ela é agressiva. Foi apenas, a polícia apenas assistiu que eu peguei na miúda, pedi a miúda, eu e a minha filha, entramos para o carro e fomos embora. E a polícia foi atrás de nós. Estes confirmaram ainda que neste momento a pequena Maria encontra-se mais tranquila e que a família pretende pedir a guarda na justiça para evitar futuros episódios de agressão. Queremos avançar com um pedido em tribunal para que a guarda da menina fique com a minha mãe. E a própria menina acho que será mais feliz vivendo com a minha mãe do que com os pais. Sem gravar entrevista, o porta-voz do Comando Provincial de Luanda garantiu que as autoridades estão a par da situação e que vão acompanhar o desenrolar da história, porque o que mais preocupa neste momento é o bem-estar da pequena Maria. É verdade. O que interessa nesta altura é o bem-estar da pequena Maria. Mas neste caso, neste imbróglio, nesta confusão de adultos, quem está a sofrer é ela, é a pequena Maria. Ela é que está a sofrer. Está a sofrer porque, como se diz na gíria, que há uma coisa que não bate certo aí. A própria mãe da menina diz que nunca maltratei. A menina vem com a avó, confirma maus tratos. Quem está a falar a verdade? A própria avó diz que quando viveu durante 5 meses com ela, com a mãe, com a própria filha dela, sempre notou que ela era agressiva. Até teve de ir à polícia chegado a algum momento. Quem está a falar a verdade? Isto é bastante estranho, que a minha preocupação é: há erro das duas partes. Há erro das duas partes. Primeiro, da senhora que diz que não agride a criança diz que não, eu tenho sido agredida desde os 6 anos de idade. A avó que confirma a agressão da neta, mas a avó também que procedeu-se mal. São as autoridades que devem fazer isso, o tribunal. A avó procedeu-se mal em pegar 12 polícias na rua. Vamos lá, eu vou lá buscar a minha neta, ela está a ser maltratada. Não é assim que se resolve o problema. Não é chegar na rua, encontrar 12 polícias e ir para lá, para a casa de alguém, de um casal e pegar a filha. Não é assim. E este erro não é só da senhora que levou os polícias, é também dos polícias. Como é que polícias, agentes da polícia que se preza, alguém vem e diz, olha, eu tenho que resolver esse problema. Eu tenho que resolver esse problema e você leva 12 polícias e os polícias também vão. Aqui está a avó e aqui está a neta. Aqui está o marido, no caso o pai da pequena Maria, e depois está a mãe da pequena Maria. A mãe é acusada pela própria mãe de ser agressiva e de agredir a neta. A neta confirma isso, que a mãe é agressiva. Eu fico aqui agora a me questionar. Quem é que está a falar a verdade? Dizem que da boca da criança não saem mentiras, é verdade. É verdade. Mas a minha preocupação está em quem deve resolver isso. Isto é um problema do Tribunal, do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, onde a polícia devia fazer a sua parte bem feita. Fez mal aqui a polícia. Deixa-me dizer, fez mal. Porque essa senhora foi lá, pegou 12 polícias na rua e foram buscar. Não é assim que funciona. Não é assim. Que diziam, o que é que se passa? Não, é assim, ok, vai apresentar queixa. Ela nem apresentou queixa, ela disse, bem, a avó encontrou os polícias na rua aí, arrastou os polícias, vamos. Foram para lá e levaram a criança. Esta senhora pode acusar, de facto, de rapto. Pode. Embora, aí a questão não está no rapto, está no maus tratos da pequena Maria.
Temos que salvaguardar esta menina que disse que sofre maus tratos desde os 6 anos de idade por parte da mãe, esta senhora que está aí. E não é só ela, né? Ele diz o casal. Pronto. Nós não queremos voltar a abordar este assunto aqui em asta pública. Nós queremos que esta família vá ao tribunal, vá ao Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher para resolver isso. Agora, em estado de emergência, é um bocadinho complicado, mas depois desse período, resolvam isso, que nós queremos deixar sem esta pequena aí. 2 adolescentes foram violadas por 2 supostos agentes da polícia. Sim, em pleno estado de emergência. Ao invés de estarem a trabalhar para ajudar na prevenção do Covid-19, estavam a engendrar um plano para conseguir tirar as meninas de casa e abusar sexualmente delas. Veja só. Atenção, um deles é vizinho das meninas. As filhas dele brincam com as meninas que eles abusaram. Pergunta do dia. Como ensinar os nossos filhos a não aceitarem convites e presentes de pessoas estranhas? Como ensinar os nossos filhos a desconfiar da intenção das pessoas? Enviem-me, por favor, as vossas respostas e sugestões para o nosso Facebook Informação TV Zimbo. Daqui a pouco nós já vamos começar a ler as primeiras mensagens no seu programa Porta-Voz da Angola. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, nós voltamos com outras aqui no programa Fala Angola. Já acabou e está nesta altura na casa deste senhor. O momento agora é de introspeção e de meditação. Meditar em tudo o que tem acontecido à humanidade e que postura devemos ter hoje e mesmo depois que esta pandemia acabe. Ontem, e no caso, no domingo, celebrou-se a Páscoa, ou o Domingo da Ressurreição, a mais antiga e importante festa cristã. O Domingo de Páscoa marca o ápice da paixão de Cristo e é precedido pela Quaresma, ou Semana Santa, um período de 40 dias de jejum, orações e penitências. Quando ressuscitou Jesus, já estava livre da dor e do julgamento de humanos, pecadores e imperfeitos, e justamente pelos quais deu a sua vida. Aqui nos mostra que, ante as dificuldades, devemos ser pacientes, que melhores dias virão. Jesus teve que sofrer na carne para que o seu propósito na terra fosse cumprido. A nós, nesta altura difícil para todos, apenas nos pedem que fiquemos em casa. Reveja mais uma vez o percurso da Semana Santa e o conselho de entidades religiosas de como buscar a fé e como comemorar as datas religiosas sem sair de casa. Tenha piedade, Senhor, tenha piedade, Senhor. A Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão é uma data religiosa cristã que relembra a crucificação de Jesus Cristo e sua morte no Calvário. O feriado é observado sempre na sexta-feira que antecede o domingo de Páscoa, e sendo um dia de feriado móvel, a Sexta-feira Santa pode ocorrer entre 22 de março e 25 de abril. A Sexta-feira Santa é o dia que, entre todos, parece um dia muito pesado. Um dia muito pesado porque é exatamente marcado por este julgamento de Jesus, não é? A crucifixão, depois temos a morte, o sepultamento. No entanto, Cristo Jesus, mesmo sendo alguém que nunca cometeu pecado, a Bíblia diz que ele aceitou tomar um lugar dos pecadores, assumindo o pecado do mundo inteiro. Então a paixão de Cristo, que é a Sexta-feira Santa, é o processo do sofrimento antes de ele ser entregue aos escarnecedores. E naquela sexta-feira, ele então foi
pendurado no madeiro. Durante a chamada Semana Santa, os cristãos são chamados a fazer uma introspeção, analisando o seu modo de vida e a não se focarem simplesmente na abstenção de certos alimentos. Em muitas partes do mundo, algumas pessoas creem que devem selecionar alguns alimentos. A Páscoa não tem nada a ver com os alimentos, porque se alguém pensar que deve comer isto, não deve comer aquilo, não é o mais importante quando nós queremos observar a Páscoa. Quando queremos observar a Páscoa, temos que fazer um trabalho de introspeção, um trabalho de examinar-nos a nós mesmos. Mas esse trabalho é feito no dia a dia, não simplesmente na Páscoa. Eu diria a renúncia dos alimentos é bom, mas a maior e melhor renúncia é exatamente cultivarmos estes valores, este reconhecimento do amor de Deus para conosco. Segue-se a este dia o Sábado Santo e o Domingo de Páscoa, dia em que os cristãos juntam-se para celebrarem a ressurreição de Cristo. Mas devido à situação da pandemia mundial Covid-19, muitos líderes religiosos tentam levar a palavra de Deus através de outras plataformas, de forma a garantir com que estes não se desloquem nas congregações. O conceito de igreja enquanto corpo místico de Cristo, este não foi abalado. Mas simplesmente aquele conceito de juntos, em comunidade, este que ficou um pouco abalado, mas ainda assim não estamos dispersos. A Páscoa, ao ser celebrado numa altura em que o mundo está a ser afetado pela pandemia do Covid-19, eu aconselho a todos os cristãos a celebrarem a Páscoa de onde estiverem. Se você está numa cela, se você está numa cama do hospital, se você está em casa, ali mesmo você pode fazer a tua festa, celebrando a Jesus que ressurgiu dentre os mortos. Ora bem, nós estamos a viver também um momento de confinamento. Nós, como igreja, vamos celebrar um culto online. Ali mesmo, a partir da sua casa, você poderá celebrar a Jesus que ressurgiu dentre os mortos por causa dos nossos pecados. E para aqueles cidadãos que insistem em sair de casa desnecessariamente, este líder religioso deixa esta mensagem. Talvez sacrificando-nos um pouco, podemos colher muito mais, ficando em casa. É verdade. Esta é a mensagem dos religiosos neste momento de quarentena. Quarentena que para nós deve significar muita coisa. Deve significar respeito às autoridades para que possamos manter-nos em casa e garantirmos a nossa segurança, a saúde da nossa família. Vamos fazer mais um curtíssimo intervalo, eu volto daqui a pouco. Violadas por 2 supostos agentes da Polícia Nacional. Em quem devemos confiar, afinal? Neste caso, quem é o polícia? Quem é o bandido? Tenho a certeza que estas 2 adolescentes também não tinham a resposta desta pergunta. De outra forma, não teriam aceito o convite destes 2 agentes da polícia, ou supostos agentes da polícia, para sair. O mais chocante é que um deles é vizinho delas. Inclusive, a filha dele é amiga destas meninas. Brincam juntas. Elas estavam em casa. Este tal vizinho foi convidá-las para ir passear. O outro já estava no carro à espera e puderam parar numa cantina. Acompanhe esta história que você vai ficar chocado. O episódio aconteceu há pouco menos de 2 semanas na zona do quilômetro 30 de Viana. 2 adolescentes de 14 anos de idade foram abusadas sexualmente por 2 supostos agentes da Polícia Nacional. Levou as meninas onde que foram. Eles também são 2, os amigos, todos são polícia. As meninas também são 2 meninas. Falou, querem comer, que eu falei também, não quero comer nada, porque já comi em casa. E disse, comeste o que? Eu falei, comer massa.
Ele disse assim, mas não demora na barriga, eu não lhe respondi. Chegaram numa cantina que vão beber o quê? As meninas que não, nós não consumimos nada. E compra gasosa, lhes dá. As duas adolescentes que foram abusadas sexualmente encontravam-se em casa, em função do decreto presidencial sobre estado de emergência que vigora em todo o território nacional. Por volta das 16 horas, os dois supostos polícias, que até são vizinhos do mesmo bairro, convidaram as meninas para um passeio e, durante o percurso, mudaram o trajeto e foram parar numa hospedaria onde tudo aconteceu. Ele levou no quarto, como ele levou no quarto, lhe disse tirar a roupa, ela não queria tirar. Lhe disse tirar a roupa, ela não queria tirar, ele empurrou na cama. Ele tirou a roupa e começou a fazer sexo. Depois de consumarem um ato, uma delas estava a perder muito sangue. Os supostos violadores entraram em pânico e decidiram levar a menina para uma unidade hospitalar que está localizada na comuna de Catete. Disse assim, vem ver com a amiga, não me falou que está de menstruação, está saindo de sangue. O senhor, quando viu a menina no estado que lhe fez, está mal. E venha, que não, vamos levar no IFA. Quando levaram no IFA também disseram que não. Esse caso está mal, essa menina está mal. Tira mais diretamente Catete. Depois de serem examinadas, os especialistas que estavam de serviço concluíram que as adolescentes tinham sido violadas. Foi então que acionaram de imediato as autoridades. Chega no Catete e lá no hospital também tem os colegas dele, disseram que não. Essas meninas estão violadas. Está mal. Que não, eles encontrei na rua, já estava assim. A outra disse não. Chamaram essa menina aqui, começou agora a explicar. Que é ele que lhe fez mesmo assim. Como é que levou o senhor? E como você falaste que não? Então nós essa parte nós vamos conseguir. Vai diretamente até no CRES, né? Ao se comprovar os factos, este ativista social afirma que esta atitude dos supostos polícias belisca a imagem da corporação. É um crime engendrado, é um crime claramente planeado, e quando nós temos efetivos na corporação ou na Polícia Nacional, nós estamos a dizer, com este caráter, nós estamos a dizer que, mais uma vez, nós precisamos de facto reforçar a formação, o apelo que se faz aos indivíduos dentro da instituição. Claramente, me parece que há aqui comportamento completamente desviante, completamente reprovável do ponto de vista social, quer até mesmo do ponto de vista político. É reprovável. Para a imagem que nós queremos passar à sociedade, para a imagem que nós queremos transmitir internacionalmente, aqui a polícia, mais uma vez, acaba beliscando a questão da própria qualidade dos seus efetivos. Quando isto acontece, nós estamos diante de uma situação que eu diria é uma hecatombe do ponto de vista institucional. Diante da gravidade desta situação, a nossa equipa de reportagem apurou que os supostos violadores já estão detidos numa das esquadras da comuna de Catete, município do Icolo e Bengo. Quanto às meninas que foram abusadas, uma delas continua gravemente internada na maternidade Lucrécia Paim e o pai anda de cima a baixo atrás do número de processo. Com imagens de Tando Miguel, a Dilson de Calazans, a partir de Talatona. 2 matulões fazerem um ato bárbaro com 2 meninas de 14 anos. Aliciar as meninas com massa e gasosa. Adultos que conhecem os pais, são inclusive vizinhos. Mais grave do que isso, supostos agentes da polícia que ostentam uma farda, fazerem envergonhar a corporação, porque consegue aliciar 2 crianças, 2 adolescentes de 14 anos de idade. Depois a minha pergunta é também, como é que uma pensão consegue autorizar a entrada de 2 matulões com 2 crianças?
Que pensão é esta? Eu gostava de saber que pensão é esta. Gostava de saber que hospedaria é esta que autorizou a entrada de 2 matulões com 2 crianças. É fechar aquilo? É fechar aquilo e prender o responsável? Não, não vamos fazer isso, não vamos fazer isso. Que sociedade é que nós estamos a construir? Vamos fazer intervalo, Xisto. Uma vez mais, o nosso muito boa noite. Agora vamos dar um pulo ao CIAM, no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, onde está a nossa equipa de reportagem. Carlos de Carvalho está aí do outro lado para a habitual conferência de imprensa da Comissão Interministerial. Carlos, boa noite. Dizer que numa altura em que votos renovados de muito boa noite, continuamos aqui para mais um ponto de atualização do Covid-19, numa altura em que o país, passado 4 dias, continua com os mesmos casos positivos. Isso é 19 casos positivos, 4 recuperados e 2 óbitos. Continuamos aqui no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, local onde vai decorrer mais um ponto de atualização dos dados referentes ao coronavírus no nosso país. Este encontro será presidido uma vez mais pelo Secretário de Estado para a Saúde Pública e nós desde já vamos acompanhar na íntegra quais as novidades que nós temos para o dia de hoje. Desde já, a vossa atenção. Vamos, nessa altura, o mestre cerimónia em que também os outros órgãos de comunicação, também os outros órgãos de comunicação social fazem o lançamento desta atividade. Dizer que proximamente nós vamos ter aqui uma conferência de imprensa. Hoje é apenas um ponto de situação, saber ou não se vamos ter casos novos e estamos todos na expectativa. Segunda-feira, 13 de abril de 2020, o país está a observar o estado de emergência. Vivemos as últimas horas da prorrogação do levantamento temporário da cerca sanitária provincial em todas as províncias do país para permitir a circulação interprovincial de pessoas e bens até às 23 horas e 59 minutos desta segunda-feira. O decreto presidencial assinado pelo chefe de Estado angolano determina também que todos os cidadãos que se desloquem de uma província para a outra durante o período de levantamento temporário da cerca provincial estão sujeitos à quarentena domiciliar obrigatória. A violação da quarentena domiciliar obrigatória dá lugar à sua transformação em quarentena institucional obrigatória. Bom, vamos então para o ponto de situação diário com o Sr. Secretário de Estado para a Saúde Pública, Dr. Franco Mufinda. Ao seu lado, cumprindo o distanciamento social de 1 metro, está a Sónia Cardoso, nossa intérprete de língua gestual. Dr. Mufinda, muito boa noite. Vamos para a atualização dos dados. Boa noite, Dr. Eduardo Magalhães. Boa noite a todos. Voltamos uma vez mais a atualizar os dados. Somos de informar que nas últimas 24 horas não houve alteração dos dados, de modo que continuamos com os 19 casos confirmados, os 12 óbitos, os 4 recuperados e, em seguimento, nós temos 13 pessoas estáveis distribuídas a nível das unidades sanitárias. A província acometida continua Luanda e as áreas ou localidades também não alteraram. Temos Talatona, desde Talatona, Belas, Maianga, Viana, Ingombota, Samba e Quilambaquias. Não houve também alteração quanto às nacionalidades, que são 2, a angolana e a sul-africana. A faixa etária não alterou, tanto mais a predominância também sexual. Continua com maior premência, portanto, a masculina. No que diz respeito ao CISP, não houve também denúncias ao longo das 24 horas. No entanto, nós registramos 2 alertas, sendo um que foi investigado, também descartado porque não fechava com a definição do caso suspeito de Covid
Covid-19. No capítulo de quarentena, somos de informar que houve aumento. Nós, portanto, registramos pouco mais de 1.000 pessoas expostas que estão a observar a quarentena na sua generalidade, tanto faz, portanto, a domiciliar quanto a institucional. No entanto, 111 pessoas tiveram as suas altas. No trabalho do laboratório, 1.182 amostras foram processadas até a data e estão em processamento apenas 6 amostras. E amanhã havemos também... Aqui a informação atualizada ficou o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, a atualizar os dados de que já não há, até pelo menos os últimos 5 dias, nenhum caso novo. Isto é um bom sinal para Angola, um bom sinal para nós, mas vamos continuar a nos prevenir porque é disso que nós precisamos. Angola é tudo por hoje. Continue a enviar-nos mensagens e sugestões para a nossa página de Facebook, Informação TV Zimbo, também para o nosso correio eletrónico falacomigo@tvzimbo.com. O nosso WhatsApp é 922 22 59 18. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Salmo 21. Tenha fé. Isto vai passar. Eu também tenho fé. No âmbito das medidas de prevenção contra o Covid-19, o acesso às unidades de saúde foi restringido aos graves, para assegurar os cuidados aos doentes menos graves. O Hospital David Bernardino disponibilizou para os utentes um call center para atender às preocupações dos pacientes, das 8 às 15 horas. Possibilidade de deixar mensagem fora deste horário. Um abraço ao Sr. Tomás Panzo, que é nosso telespectador assíduo. A todos os angolanos de Cabinda ao Cunene, quero desejar um bom dia, uma boa segunda-feira no Tomassala. Ou seja, fiquem bem.